Oi, pessoal. E estou aqui para conversar com vocês e falar um pouquinho mais sobre a Covid-19, que infelizmente, como eu já havia falado no vídeo de segunda-feira, eu havia dito que acreditava muito que os casos no Brasil iriam explodir. Aumentou em 5 dias de 341 para 1.000 casos. Acho que ainda não é o pico, infelizmente. Acredito que daqui 20, 30 dias vai ter um pico, assim, quase um colapso, principalmente da saúde pública brasileira, falando de todos os estados, porque agora a gente sabe que a transmissão ela virou comunitária, ela já é comunitária quando a Covid atinge esse patamar de transmissão comunitária. É muito difícil de se conter. Até agora o que se sabe é que a melhor forma para conter isso é o isolamento social, a pessoa ficar em casa. Infelizmente no Brasil isso aconteceu devido a desconhecimento, a irresponsabilidade de um presidente idiota, narcisista, quase um sociopata, que só se preocupa com a popularidade dele, desconhecimento total, ele não sabe de nada, ele nem sabe que ele não sabe. Daí, ele foi e é um agente do caos. Por conta dele, eu acho que muita gente está infectada. Estranho que tem 22 pessoas da comitiva dele que foi para Miami e testaram positivo para Covid-19, exceto ele. Estranho. Ontem ele já mudou o discurso, falou que pode ser que ele esteja com vírus. É muito estranho que ele não esteja. Talvez ele não esteja porque existem pessoas imunes a esse vírus. A gente ainda não sabe muita coisa sobre a Covid-19, mas a gente sabe que existem pessoas que têm imunidade ao vírus. Não acredito que seja o caso do presidente, mas enfim, por conta dele, as pessoas começaram a brincar muito, não levar a sério, não só o presidente, muitas pessoas que arriscam e investem no caos, líderes religiosos, que querem ganhar dízimo a qualquer custo. E se eles são estelionatários religiosos que usam a boa fé e a fé das pessoas para poder enganá-las, porque a partir do momento que dizem para os fiéis, principalmente Silas Malafaia, para ir para a igreja, que lá é o lugar onde elas estão seguras, e com o objetivo tão somente de arrecadar e travestido de preocupação, e infelizmente os fiéis vão atrás, aí não ajuda em nada para conter essa pandemia. Graças a Deus as instituições no Brasil funcionam, demoram às vezes para dar uma resposta, mas funcionam. O Ministério Público proibiu aglomerações, principalmente cultos religiosos. Aí não adianta vir com a história de que culto religioso tem o respaldo da Constituição. Todo mundo sabe disso, Silas Malafaia. Tem o respaldo na Constituição, mas também questão de saúde pública tem respaldo na Constituição. Então a gente precisa entender que agora precisa de solidariedade, de calma, de muita sabedoria para lidar com isso. Quer orar, clamar em Deus, faça em casa. Não necessariamente precisa ir para a igreja, para aglomerações. Entenda que essa pandemia é grave. É grave no sentido de não sabermos exatamente as consequências que pode trazer. Nem o OMS sabe se é reincidência do vírus, o que pode trazer. A OMS ontem já falou isso até um alerta para os pós-millennials, para as pessoas que nasceram a partir de 1998, que estavam zoando, somos imunes ao vírus, não sei o que. Ontem a OMS falou isso, que jovens, adolescentes, vocês não são imunes a esse vírus. É claro que a letalidade é maior em pessoas a partir de 60 anos, mas Noruega,
Lá existem muitos jovens nos leitos dos hospitais. Aqui no Brasil temos um jornalista até com muita relevância, 37 anos, que está entubado em estado grave. Então não acometa somente idosos. E acima de tudo, a questão não é só da letalidade para idosos. A gente precisa entender na falta de leitos. A Itália, que tem uma saúde pública organizada, boa, tem saneamento básico, o sistema de esgoto funciona. A Itália está com um sistema de saúde colapsado, porque não tem leitos. E a gente precisa entender que a questão de não ter leitos não é só para coronavírus. Pessoas que precisam de uma cirurgia grave, de ir para UTI por outras razões, não conseguem, porque infelizmente está super lotado. Ontem, 627 mortos num dia só, o pico no mundo, atingindo já 4.000 mortes na Itália. No Irã, a cada 10 minutos, uma morte. É muito grave isso. É claro que a gente não pode nem deve entrar em pânico, fazer corridas nos mercados e estocar alimento, porque isso é outro colapso. A gente precisa fazer isolamento social, mas os lugares que permanecem abertos segundo a legislação, como farmácias, mercados, postos de gasolina, a gente pode estar indo nos momentos oportunos, porque se a gente fizer uma corrida desenfreada nos mercados, a gente colapsa também o comércio, porque aí faltam suprimentos. Então a gente precisa ter consciência nesse momento. Tem um filme muito interessante que se chama, ele de 2011, se chama Contágio. É incrível as coincidências desse filme com o novo coronavírus. Assistam esse filme, é muito interessante. Aí vocês vão entender as coincidências infelizes que existem nesse filme com o que pode acontecer se tudo colapsar. Então vamos ter consciência, vamos evitar aglomerações. Todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa de dinheiro, mas quando existe uma pandemia dessa magnitude, nada disso importa mais. Agora é só a saúde da gente que importa, daqueles que a gente ama. Se a gente ficar em casa, a gente consegue, além de talvez não adquirir o vírus, não transmitir o vírus para outras pessoas, principalmente os imunodeficientes, os idosos, enfim, as pessoas que são mais vulneráveis a esse vírus. A gente precisa levar isso a sério. A minha questão, principalmente com o Brasil, é que infelizmente num país de quase 215 milhões de habitantes, onde o governo demorou para dar uma resposta, por exemplo, diferentemente de Coreia do Sul, que deu uma resposta ágil, eficaz, o isolamento social funcionou e tem funcionado, e usaram também a tecnologia para conseguir fazer testes e isolar e colocar em quarentena aqueles que precisavam estar em quarentena. E, diferente disso, o Brasil, além de demorar nessa resposta de contenção, de evitar essa propagação comunitária, os testes ainda que são muito escassos e raros. Muitas pessoas estão com coronavírus e não sabem. Muitas mortes com certeza têm ou vão acontecer devido a coronavírus, mas infelizmente ainda não estão na estatística. Eu não falo só no Brasil, eu acredito que na Itália também a contagem é muito maior. Eu acredito que a coisa é muito maior do que a gente esteja sabendo. Eu não sou teórica da conspiração. Como eu falei no vídeo anterior, graças a Deus eu sou inteligente, eu uso a lógica, leio muito para não ser usada como massa de manobra. Então a gente precisa se cuidar, a gente precisa fazer isolamento social, a gente precisa sair só o necessário, só para as coisas que importam.
Eu, como cristã, acredito muito, muito na misericórdia de Deus e acho que a gente também precisa orar, pedir, clamar ao Senhor Deus, pedir misericórdia e graça e o resto colocar nas mãos de Deus. O que a gente não tem controle, a gente não pode fazer nada a menos a nossa parte no sentido de prevenir, buscar conhecimento, informação, como eu já disse. Na África, agora já são 900 casos na África toda, estou falando na África como um todo, como continente. 900 casos e a projeção é que aumente mais. Cabo Verde registrou ontem um caso na Ilha de Boa Vista, de um inglês de 62 anos. Infelizmente, eu acho que existem mais casos, mas que as pessoas tenham muita serenidade, que as pessoas não corram para os mercados à toa, comecem a comprar remédios que alguém falou, igual esse remédio hidroxicloroquina, alguma coisa assim, esse remédio para lúpus, que o Trump falou que estava dando certo para Covid-19 e todo mundo foi comprando. Aqui no Brasil a Anvisa já pediu cautela e as farmácias inclusive não estão vendendo sem receita discriminadamente, porque senão vai faltar para quem realmente precisa. Então a gente precisa olhar isso com muita serenidade e sabedoria para não virar uma depressão dos anos 30. Se você começar a correr para sacar dinheiro, para estocar comida, tudo vai colapsar. Não é jamais só o sistema de saúde. Então a gente precisa se instruir. Pós-millennials, vocês, adolescentes, usem as ferramentas digitais que existem. Pesquisem sites credíveis para vocês instruírem os vossos pais, os vossos irmãos, avós, familiares, porque agora é um momento muito importante para vocês também se posicionarem na história da humanidade, para vocês ajudarem aqueles que às vezes têm menos informações, menos informação e conhecimento. Então que vocês tenham nesse momento muita maturidade, em vez de correr atrás de música nova do BTS, K-pops, foquem nisso, foquem em fazer parte da história, ajudar os vossos familiares com informações credíveis, para eles não ficarem caindo em teorias conspiratórias. Minha própria mãe de vez em quando me manda mensagem, essa semana ela me mandou 2, no Face ou no WhatsApp, com teorias da conspiração. Já expliquei para ela ter calma e serenidade, que não é assim, cometa da NASA que não sei o que, o mundo que vai acabar, é um pânico generalizado que não precisa ser dessa forma, só que a gente precisa sim ter responsabilidade, a gente precisa entender que essa pandemia é grave, que ainda não se sabe tudo a respeito. Como falei, não sou infectologista, não sou médica, mas graças a Deus, falo e repito, sem nenhuma modéstia, eu tenho conhecimento de causa, porque eu leio muito, sou inteligente, graças a Deus, a lógica é meu forte. Então eu faço aqui um apelo para as pessoas que estão levando isso na brincadeira, que estão saindo na rua. Infelizmente, se você continuar fazendo isso discriminadamente, e se o governo não tomar uma atitude como na Itália e na França e tomar medidas duras, sanções como multas elevadas, se não acontecer isso, vai virar uma gripe espanhola. Pesquise sobre gripe espanhola. Porque senão, além de não ter leitos, vai existir corpos amontoados. Não é para criar pânico. Infelizmente, é igual aquele ditado: um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Então a gente tem muitas pandemias da história, como eu falei, muitas delas, ou na sua grande maioria, gripes. A gente viu que os milhões de mortes que a gripe espanhola acometeu. Então a gente precisa ter serenidade e calma. A vacina com certeza não sairá de um dia para outro, em 3 meses, em 4 meses. A gente sabe que
Existe uma burocracia enorme para fazer testes, para que as vacinas realmente funcionam. As pessoas que são imunes ao vírus, graças a Deus, mas não é porque elas são imunes ao vírus que elas também não vão ter cuidado e não precisam fazer isolamento social, porque elas precisam, até porque elas não têm achômetro nem desconfiômetro para atestar certamente que elas não têm o vírus. Achômetro e desconfiômetro até elas têm, mas elas não têm um teste ainda para falar assim, ó, você é imune ao vírus. Ainda que tivessem, não dá para falar que talvez esse vírus não é mutante, ele não cria mutações, ninguém sabe ainda. Então, de verdade, fiquem em casa, aproveitem esse isolamento social para ler, para assistir documentários sobre pandemias, para pesquisar por informações credíveis. Assim, só assim a gente consegue fazer a nossa parte, ajudar não só a nós mesmos e aos nossos familiares, assim como a humanidade, porque eu acho que nesse momento não existe mais rico, pobre, África, Ásia, Oceania, todo mundo, a humanidade está reunida para vencer essa guerra. É uma guerra contra um inimigo silencioso, porque ninguém sabe exatamente de onde surgiu esse vírus. Existem teorias conspiratórias que foi lá no mercado de animais de Wuhan, na China, onde foi o epicentro do vírus, mas ainda são só teorias. Não adianta culpar a China, criar teorias conspiranoicas ou até fazer igual aquele idiota do Trump, chamar de vírus chinês, porque agora não é mais o vírus chinês, até porque nunca foi vírus chinês, saiu de lá, até onde se sabe, mas a gente sabe que a China hoje já é o terceiro dia consecutivo que não tem mais a transmissão comunitária. Enquanto isso, tem explodido a transmissão no resto do mundo. Então a gente precisa ter cautela com as coisas que a gente compartilha, pra gente não compartilhar fake news, não criar pânico, fazer a nossa parte e de verdade é um momento muito importante da nossa história para que a gente não se descuide e, acima de tudo, para que a gente lembre que, igual a Bíblia fala, a gente precisa ter conhecimento. A Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, não precisa ser rico para ter conhecimento. Conhecimento hoje está aí para todo mundo. É só a gente buscar, correr atrás, que só com conhecimento a gente consegue libertar nós mesmos. Eu falo de libertação na mente, para a gente não ficar preso, estagnado. É só assim a gente consegue ajudar os outros. Existem aqueles que, sinceramente, não querem ajuda, não precisam de ajuda, são os idiotas. E o exército dos idiotas sempre vai crescer, porque eles são idiotas, mas as consequências sempre chegam para os idiotas. Assim como o presidente da República, que é um idiota. Eu peço data vênia porque eu não sou muito fã de chamar presidente de idiota, mas Bolsonaro não tem decoro, então é um idiota mesmo. E eu espero muito que ele colha as consequências da atitude dele. Eu não tô nem aí pra saúde dele, de verdade. Eu acho que se ele tiver com Covid-19, ele buscou. Agora, minha preocupação é que uma quantidade de pessoas que ele provavelmente deve ter infectado. E ele é tão idiota que ontem ainda ele falou que a facada não matou, que não seria uma gripezinha que vai matá-lo, que vai derrubá-lo. Ele não usou a palavra matar, usou derrubar. A ver, né? A ver. Primeiro porque não é uma gripezinha. Supostamente os sintomas são tipo uma gripe, mas a letalidade é tipo um pouco assim, parecido com a pneumonia, mas assim, a gente sabe que pneumonia o que mata é a falta de ar. Coronavírus, a Covid-19 também, supostamente essa falta de ar. Mas veremos, se 22 pessoas da comitiva dele, tomara que todos eles se livrem desse vírus com saúde, mas se todos eles, a maioria da comitiva, que a gente ainda não sabe quantas pessoas da comitiva estão com esse vírus,
quantas pessoas da comitiva foram com ele, mas a gente sabe que 22 pessoas estão com esse vírus e ele não tá, é estranho, né? Mas vamos ver no que isso dá. Ademais é isso, se cuidem, parem de criar pânico. Aqui no Brasil já reduziram muitas coisas, mas graças a Deus farmácias, mercados, postos de saúde ainda estão abertos. Que vocês tenham sabedoria, clamem ao Senhor nosso Deus, porque Ele é misericordioso. E o resto a gente não faz só pra gente. A gente faz para os outros também, para a saúde dos outros, não para agradar os outros, mas porque é necessário hoje que todos sejamos solidários para vencer esse inimigo invisível.